Oi, oi, oi! Tudo bem, arteira? Vídeo 179 do nosso desafio. Papo do vídeo de hoje, Stories. Vim aqui tirar essa dúvida sobre taxa de visualização, baixa taxa de visualização. Tenho recebido essa mesma pergunta por várias arteiras, né? Com esse questionamento sobre essa taxa baixa. Quase ninguém visualiza meus stories. O que eu posso fazer para mudar isso, tá bom? Então, eu vou mostrar alguns pontos, alguns alertas e algumas mudanças que você pode começar a fazer hoje mesmo. Aí, se você está projetado aí para fazer alguns stories, se você já tem tudo organizado, ou mesmo que você não tenha e queira começar a fazer hoje para testar aí, você já pode começar a fazer para ontem, tá bom? Antes de eu falar o que você precisa fazer, eu trouxe também um assunto que eu considero relevante, tá? Que tem contexto, eu já falei sobre isso em alguns momentos aqui nos próprios vídeos do desafio, tá? Alguns assuntos eles vão ser, sim, repetidos, abordados novamente nos vídeos, tá? Porque esse conteúdo precisa fazer sentido para você, né? A gente precisa resgatar alguns assuntos, né? Então, eu já falei sobre isso, sobre o quê? O que é melhor? Feed ou stories? Na verdade, os dois são bons, os dois têm muito peso, tá? E existe aquilo que você se identifica mais também, tá? Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com feed, tá? E não existe o certo ou errado, tá? Eu me dou bem trabalhando com feed, tenho resultado, principalmente aqui no Venda Mais Seu Artesanato, né? Por se tratar de uma página de conteúdo para aprendizado mesmo, né? Para você estudar aí empreendedorismo. Então, não é a técnica do artesanato, não é a venda do artesanato, é um conteúdo informativo educacional, tá? Então, para mim, o feed faz muito mais sentido do que o Stories. Por que o Stories? Porque o Stories, ele é algo mais divertido, é aquela coisa mais rápida, mais dinâmica, né? Onde as pessoas pedem para ver mais interação mesmo, né? A questão dos filtros e dos GIFs e das enquetes e perguntas. O Stories é isso, e são trechinhos mesmo. São suas histórias durante o seu dia, tudo que acontece com você. Então, como aqui se trata de conteúdo, eu exploro muito mais conteúdo informativo educacional, eu exploro muito mais o feed, tá? E aí, primeira coisa, tá? Já fica o alerta aí. Explore muito essas ferramentas que existem dentro dos stories, né? Enquetes, informações, os filtros. As pessoas amam isso, né? As pessoas precisam se distrair de alguma forma. E elas entram justamente para isso, para acompanhar, para ver o que está rolando, até mesmo para ver as novidades, né, dos próprios stories. Então, a ferramenta pede isso, que você explore cada vez mais essas opções. Então, use sempre que você fizer o stories e puder incluir aí uma pergunta, né, fazer uma enquete, uma animação, deixar aquilo mais descontraído, é o ambiente perfeito para isso, tá? Por que eu gosto muito de explorar o feed? Justamente porque eu vejo o feed como uma vitrine, tá? É o lugar que você consegue trabalhar a identidade visual da sua página, do seu trabalho. O Stories já foge um pouco disso. Dá para inserir também, tá? Mas é no feed que você vai proporcionar de fato essa experiência, né? Que você vai conseguir essa retenção muito maior através do visual aí da sua página, tá certo? Falando um pouquinho de números, tá? Que às vezes você pode achar que, eu tenho poucos seguidores, talvez seja por isso. E não, isso é totalmente relativo, não quer dizer nada, tá? Mais uma vez falando da minha experiência, eu tenho muito mais seguidores aqui no Venda Mais Seu Artesanato do que no meu ateliê. A minha taxa de visualização nos stories é muito maior lá do que aqui. Por quê? Porque eu exploro muito mais lá usando essas estratégias que eu vou aplicar, que eu vou passar aqui para você, tá bom? Como aqui
eu exploro muito mais o feed, a minha taxa de visualização, de retenção, ela acontece no feed também, tá bom? Acontece também nos stories, mas falando em números, né, para te deixar tranquila de que não é o número, é a intensidade, a qualidade, é isso que vai fazer com que você tenha uma visualização cada vez maior, tá bom? Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, eu já falei, né? Explorar todas as ferramentas. Quando eu falo ferramentas, inclui nessas ferramentas. Se você tem uma hashtag sua aí, ou hashtag específica daquele produto, você pode incluir uma hashtag, tá? A localização é importante, que você inclua a sua localização nos stories. Muito importante. Sempre que surgir aí um sticker novo, você usar também nos stories, né? Os mais recentes aí dos últimos meses, né, o que está sendo muito usado agora é o Apoie Pequenas Empresas. Então esse você usa no seu mesmo, tá? Marcando você. Ou o seu próprio @, do seu ateliê, você pode marcar, tá? E a localização, né? Já falei já falei da localização. Era outra coisa que eu queria falar. Os que foram usados recentemente, né? O Fique em Casa, o Agradeça, todos esses novos, o Instagram entrega muito mais. Então, explore essas ferramentas novas sempre, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, pode ser que você não esteja fazendo diariamente stories, isso vai diminuir, sim, a sua taxa de entrega, de visualização. Na verdade, ele vai entregar, só que ele vai ficar sempre lá atrás, né? Então, como você não tem frequência, o que acontece? Você acaba não sendo vista, porque as pessoas que vão estar sempre à frente, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou a Fernanda e sigo vários ateliês. E aí tem aquele ateliê que aparece todo momento ali nos stories. E eu vejo sempre aquilo. Então ele vai estar sempre presente ali para mim. Só que tem um ateliê que quase não aparece. Ele nem fica ali na fila, né? A não ser que eu entre no perfil do seu ateliê para ver o seu feed e seus stories. E isso acontece. As pessoas entram para te ver, mas é uma proporção muito baixa também. Então é preciso manter essa frequência, tá? Se você quer ter uma visualização frenética aí nos seus stories, você precisa realmente explorar ele diariamente, manhã, tarde e noite, tá? Esse é o segundo ponto de crescimento. Aparecer em momentos diferentes. De repente você está fazendo 10 sequências de stories aí em um único momento. E aí é onde acontece também a queda, tá? Você precisa aparecer em momentos diferentes, em blocos, tá? Então, conversa com a sua audiência aí de manhã, depois volta, conversa tarde, depois volta, conversa à noite. Porque você vai estar sempre voltando, né? Vai estar sempre à frente. Então, são 3 pontos principais, tá? Explorar as ferramentas dos stories, então, filtros, enquetes, toda aquela parte geral de animação, explore, sempre que você conseguir inserir, seja aí o formato que você está utilizando, use isso, tá? Segunda coisa é frequência, então de preferência todos os dias aparecer e durante o dia aparecer em blocos, tá? Em momentos diferentes. É isso que vai fazer toda a diferença, tá bom? E fazer desse momento um momento divertido mesmo. Esse é o objetivo principal dos stories, né? Essa realidade, né? Você sendo você com a sua verdade. Eu sempre falo isso para vocês, tá? Não fique preocupado com a perfeição.
tá? Para isso existem os filtros, tá? Isso é tudo pensado de forma estratégica. Explore os filtros aí, tá? Não fica tão preocupada com o momento perfeito, com o ambiente perfeito. As pessoas gostam muito da realidade, a realidade vende. Combinado, arteira? Então, se você está fazendo isso sem tanta organização e não está aplicando essas estratégias, esse pode ser um dos motivos aí de você ter uma baixa abertura, baixa visualização dos seus stories. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido importante para você. Se você aprendeu com ele, me deixa um comentário aqui, me conta o que você mais gostou desse vídeo e marca uma amiga artesã para ela aprender junto com você, porque quem compartilha multiplica. Então é isso, arteira. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.